Olá, boa tarde. Começando agora mais um Rio Preto News, para falar de muito futebol. Aconteceu muita coisa ontem, tivemos jogo da Seleção Brasileira, a partida do nosso Rio Preto. Eu estou aqui com os meus colegas, o Marcos Oliveira. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, telespectadores da TV Rio Preto. É mais uma satisfação estar com o torcedor, com o esportista, para falarmos do nosso esporte. Primeiro, também aqui agradecendo a presença do Jonas, que você vai apresentar já, para a gente discutir a rodada, né? A rodada que começou ontem, vai ser completada hoje, da Série A2, Rio Preto... Série A3, né? Série A3. A 2 tem hoje também. A 2 tem também, né? E aqui para falar também da Seleção Brasileira, que ontem, por pouco, não passou por mais um vexame nessa fase. Quase se conseguiu virar, mas... Quase, é isso. Mas é um prazer. Prazer. Estamos aqui também com o Jonas, nosso amigo, para falar Boa tarde. Rio Preto. Rio Preto, Seleção Brasileira. América, Mirassol, Votuporanguense, Catanduvense. A região está entrando em campo nesse meio de semana. E é bom, sempre bom falar de futebol. Mas a Seleção Brasileira, não sei se é bom falar não. Viu? Eu acho que é bom só mostrar as imagens e falar nada. Não, vamos. Difícil. Temos que falar assim, porque o que importa é fazer com que o torcedor, com que as pessoas também formem a sua opinião em relação à seleção. Nós temos a nossa opinião, você tem a sua, eu tenho a minha, mas é importante que o torcedor também faça do nosso comentário e absorva aquilo que a gente está tentando passar. Vamos dizer que é uma seleção do outro mundo, uma seleção que pode chegar e concorrer com outra seleção no mesmo nível. Difícil. O Brasil não é mais o mesmo, o futebol não é mais o mesmo. O futebol mudou muito, né? E para pior. Houve uma evolução física ao longo dos anos para os atletas, enfim. Discuti aqui na segunda-feira no Rio Preto News com o Oscar Godoy que o Thiago Silva, por exemplo, que é um jogador baixo, considera ele de uma estatura baixa e não serve para ser zagueiro. Você pega aqueles caras que atuam no ataque, né, aqueles europeus, pegar um Thiago Silva, eles vão... A zaga mais uma vez deixou a desejar ontem. A zaga, né? Ontem, e sem o Davi Luiz. Sem o Davi Luiz. Por isso que eu tô dizendo... o Felipe Luiz atrapalhou bastante também ontem. Então, não jogou bem de novo. Então, a gente tem o Marcelo no Real Madrid jogando muito e o Dunga não convoca ele. Eu penso o seguinte, que a seleção não é mais a mesma, nunca mais nós vamos ter seleção do mesmo nível. As imagens aí. Perderam gols, no primeiro tempo, olha aí. Mas é um time muito... Essa foi, acho que foi, se não me engano, a única chance que o Brasil teve no comecinho do jogo. O Ricardo Oliveira, né? Muito mal taticamente, muito mal montado. A gente percebe que a gente não tem um treinador. Não temos um treinador. A Itália tem... Você acha que o Dunga é o maior culpado? Sempre, com certeza. Ele que escala, ele que monta, ou melhor, não monta. E se continuar ele, olha, a gente está em sexto na classificação geral, tem 10 times em sexto, hoje a gente não vai para a Copa e nem disputa repescagem. Se a gente continuar desse jeito, não sei não, pode ser que a gente não vá para a Copa pela primeira vez na história, é difícil. Mas nós temos que fazer uma observação aí. Olha que defesa. O Alisson foi o melhor em campo. Defesa, quando o Lucas Lima entrou também, ele jogou bem. O Alisson e o Lucas Lima foram os dois melhores do Brasil. Mas é muito pouco. Quando o goleiro é o melhor em campo... Bela defesa. Quando o goleiro é o melhor em campo, realmente, muita coisa errada. Mas você tem aí uma outra história que nós precisamos qualificar melhor. São 6 classificados? Classificam 4. Um vai para a repescagem. Um vai para a repescagem. Ótimo. O Brasil já jogou contra a Argentina, o Brasil já jogou contra o Uruguai, o Brasil já jogou contra o Paraguai, que foi ontem. E pegou 2 babas, Peru e Venezuela. Peru e Venezuela, muito bem. E o Chile, né? Perdeu do Chile lá. E perdeu do Chile. Então, quem resta ao Brasil? Equador, Colômbia, Bolívia. Bom, Bolívia pode se considerar um resultado que... se o jogo for lá, não sei. Mas as próximas 2 rodadas, Equador fora. Equador não perdeu ainda, é o líder da competição. E a Colômbia em casa. A Colômbia a gente também sabe que fez uma boa Copa do Mundo, tem alguns bons valores, é um time bem treinado pelo José Peckerman, então é bem difícil. Essa bola do Ricardo Oliveira poderia ter entrado, hein? Poderia. Chutou bem o Ricardo Oliveira, mais uma vez marcando presença ali,
mostrando que é um jogador muito habilidoso. Jogou bem. Mas também não é o Jogou 9 que a seleção precisa. Não é o. Ele está um pouco destacar também aquém. o Lucas Lima, entrou muito bem. Entrou muito bem. Lucas Mas Lima. o 2x2, a gente tava perdendo de 2x0. O 2x2 mascara muita coisa. O jogo foi muito ruim pra gente. A gente não deveria ter empatado. É que a gente foi na base do abafa. O Dunga fez algumas substituições, tirou 2 volantes, colocou o Hulk, colocou Jonas, pôs o time pra frente. E a verdade é que ainda nos melhoramos porque o Paraguai recuou. Também, mas a gente melhorou na base do abafa, a gente estava desorganizado totalmente. A gente conseguiu um empate na sorte, a verdade é essa, foi na sorte. Não, quase vira o jogo no final. Mas quase, ia ser pior ainda, imagina se vira o jogo. Ia mascarar mais ainda pior. Parece que o Hulk acabou tirando do zagueiro. Não, o Hulk... O Hulk... Não, mas eu continuo assim. Reafirmando, o Dunga não é técnico para a seleção. Não é técnico de futebol. Não é. técnico de futebol. Foi um Você excelente... acha que é a CBF que protege? Claro. Assim? É o próprio presidente que da CBF quem determina a contratação do treinador. Mas quem que é o presidente? Agora, tem o Coronel aqui. Nunes? Tem o Tite. É o Marco Paulo Del Nero? Ninguém sabe quem é o presidente. Então vai continuar ele. Se não tem um presidente para demitir, para contratar, vai continuar o Dunga. A gente tem que saber primeiro quem manda, para depois a gente definir algumas coisas. Agora, tem o Tite aí para tá aí mostrando para todo mundo, para o mundo inteiro, que é um excelente treinador. Sim. Pegou o Corinthians desmontado e tá aí. Dá uma oportunidade pro cara, não é? Tem a impressão que você já passou da hora, não é? Mas ainda bem que o Brasil conseguiu o empate, acabou sendo considerado com um sabor de vitória. Tem que se comemorar muito. Porque estava perdendo por 2-0, você chegou ao empate, é o mesmo sabor que teve com a questão do Uruguai aqui. Essa é a questão. Agora, a pontuação, esse gol do Gil não valeu, ele fez não falta. Valeu, mas foi falta. Sim, montou foi em cima falta, do rapaz. Né? Na verdade, ele se apoiou no zagueiro adversário para poder fazer o cabeceio. Somar ponto é sempre bom, não vou negar isso, mas isso mascara muita coisa errada. Quando você fala da questão que não deveria nem ter empatado um ponto, não deveria ter trazido, ou se mascarasse mais, mascararia 3 pontos, ficaria um pouquinho mais mascarado. Não, aí você está falando que você quer derrubar o treinador. Mas todo o Brasil inteiro quer derrubar o treinador. Ninguém gosta do Dunga. E é melhor que ele... É que a gente vê que conconquistou o ponto, mas continua jogando mal. Então, mas aí continua. Mas sem padrão nenhum. O importante é você ter os 3 pontos. Não importa de que maneira, né? Mas um jogo adverso, 2-0. Tá tudo meio parelho ali também, né? Em relação à classificação. Por exemplo, o Uruguai, líder. Sim, a gente estava dentro da zona de classificação, a gente caiu para sexto, o que é ruim. O que é ruim, a gente está na frente só dos 3 piores, dos 4 piores times. Uruguai, líder. Vocês acham que o Uruguai está apresentando mesmo todo esse futebol para estar liderando os eliminatórios? Então, tá perdendo o Brasil de 2-0, né? Tem um bom time, tem um treinador. Não tem um bom elenco, né? O time dele, os 11 titulares, se jogar, é um bom time, mas elenco é porque o Uruguai é um país pequeno também, revela poucos jogadores, assim. A gente tem que levar isso em consideração, mas está jogando bem, sim. E o Equador também. O Equador perdeu da Colômbia. Perdeu ontem. 3-1, né? Sofreu mas continua lá em cima, vai brigar por classificação para a Copa do Mundo e a gente vai jogar fora, lá em Quito, que é muito difícil. Deixa eu ver. Seria extremamente para a nação brasileira, para o país, extremamente decepcionante o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo. Nunca ficou. Nunca na história ficou fora da Copa do Mundo. Seria a tragédia do mundo o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo. Pior que pudesse acontecer. Mas eu ainda confio no time brasileiro, desde que haja algum tipo de mudança, ou na direção técnica, ou no comando da CBF, enfim, no acerto de convocação de outros jogadores que até então não vêm sendo chamados, enfim. Eu ainda confio na seleção brasileira. Não sei se o passado dela me convence e faz com que eu aposte na seleção brasileira, mas eu tenho um fio de esperança de que o Brasil reverte essa história aí com outras convocações, com os próximos jogos. A nossa geração é ruim? Eu não acho ruim. Falta comando, falta montar um time bom. A nossa geração não é tão ruim como falam, não. Aí Neymar, Douglas Costa, Coutinho, mas são se bons melhora, jogadores. o Dunga fica. A gente não quer o Dunga. Não, a gente quer um treinador. Tem que ter treinador, só um treinador ali. A gente só precisa de um treinador. Tá certo. Bom, vamos falar de... Do que você quiser. A2, A3, a nossa A3. apresentadora Juliana Araújo. Falar então agora do nosso Rio Preto, que continua muito bem na Série A2. A3. A3, perdão. Vai subir. Vai, eu já estou considerando, estou olhando para frente já. Que está muito bem, o Jonas acompanhou o nosso Rio Preto. E aí, Jonas? Continua bem, evoluindo?
Ontem não jogou bem. Eu considero um tropeço em casa, empatar em casa com força máxima contra a Matonense, que é um time forte até, 8º colocado, mas poderia ter vencido o jogo se tivesse jogado um pouco mais. Jogou mal, abriu o placar, sofreu o empate, poderia ter sofrido a virada no segundo tempo. Foi um jogo, eu não vou considerar violento, mas teve algumas faltas, o árbitro deixou algumas coisas acontecerem, teve cai-cai, teve muitos cartões amarelos. O Rio Preto forçou cartão amarelo, né? Vai poupar alguns jogadores na próxima fase, mas mesmo assim eu não considerei uma boa partida. Mas pontuou, já está classificado. Pode perder posição hoje, né? Depende do resultado do Sertãozinho e Atibaia. O Atibaia pega o Grêmio Barueri, que é o último colocado, sofreu mais de 70 gols, enfim, vai vencer. Ou seja, vai perder posição. Eu nunca vi uma campanha tão ruim na minha vida quanto esse. Ele não ganhou um jogo. Sofreu muito só gol. Goleada. Que coisa, parece aquele time lá do norte, o Ibis. É o pior time do mundo. Então hoje eu acho que tá ganhando. O Ibis jogar com o Barueri, o Barueri é perigoso ainda também tomar um chocolate ali. É assim, o Rio Preto se manteve na vice-liderança da competição. O Flamengo de Guarulhos ainda é o líder, joga, se não me engano, com o Grêmio Osasco, que é o 9º. Aí só que logo abaixo vem Sertãozinho em 3º e o Atibaia em 4º. O Atibaia pega o Grêmio Barueri, vai passar o Rio Preto. O Rio Preto vai perder uma posição na tabela, isso é certeza. E então tem o Sertãozinho tá torcendo pro Osasco ganhar do Flamengo, então. Mas também não resolve. Pode torcer também, a gente tem que torcer contra o Sertãozinho e contra o Atibaia para se manter, pelo menos nessa rodada, terminar a rodada na vice-liderança, continuar na segunda colocação. Mas, enfim, já está classificado, o primeiro objetivo já foi feito, só ontem que jogou mal. Não, mas eu acho que o certo é buscar, ainda buscar alguma pontuação para que tentar ficar entre os dois primeiros e leva vantagem no final. Eu penso desse jeito, nós vamos ver daqui a pouquinho os melhores momentos dessa partida, reportagem do nosso Jonas. E tem uma outra coisa também, tem uma rixa entre o Betão Alcântara, o técnico do Rio Preto, e o Pinho, que é o técnico da Matonense. Mas essa rixa vem desde o ano passado, quando o Betão estava no Fernandópolis e o Pinho estava na Inter de Bebedouro, na Série B do Campeonato Paulista. Eles jogaram, já tiveram problemas, tiveram rixas e ontem escancaram um pouco mais isso. Depois do jogo, o Betão Alcântara disparou contra o técnico Pinho da Matonense. Eu entrevistei o Pinho também depois do jogo lá no vestiário. O Pinho rebateu as críticas e falou: o Betão só vem conversar comigo no dia que ele subir da Série D para a Série C do Brasileiro invicto. Coisa que o Pinho já conseguiu. Mas essa rixa, alguém sabe? Do ano passado. O Betão estava no Fernandópolis e o Pinho estava na Inter de Bebedouro. Os dois disputaram jogos, jogaram contra na Série B do Campeonato Paulista, na 4ª divisão, e já vem rolando problemas desde ali, né? São Betão, pequenas curiosidades, né? O Betão critica o jeito do Pinho jogar, só que o Pinho é um técnico vencedor, né? Ele já subiu várias vezes também. Ele tem mais de 70 anos aí de vida e mais de 60 de jogo. Tem bagagem, né? Ele tem bagagem, né? Futebol, tem bagagem, mas um critica o outro e isso ficou escancarado ontem. Vamos ver os melhores momentos depois do intervalo? Depois do intervalo? Depois do intervalo, então, nós voltamos com os melhores momentos de Rio Preto e Matonense pela 3. Até já. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Em 2009, a Prefeitura de Rio Preto começou uma revolução na educação. Era o início da construção dos 4 complexos educacionais Núcleos da Esperança. Trabalho corajoso que trouxe estrutura e qualidade de primeiro mundo para a comunidade. Hoje, esses grandes complexos beneficiam mais de 60 mil pessoas. Suas creches, escolas, áreas de esporte e lazer e piscinas transformam vidas. Ele é muito bem acolhido aqui na escola, eu estou muito feliz e ele também. Prefeitura de Rio Preto. Fome, quero Lux. Batata belga no cone, o frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero Lux. Fome, quero Lux. Fome, quero Lux. Você já se surpreendeu hoje? Ainda não? Ecobeer leve, clara e gostosa. É a cerveja Pilsen, prêmio do Brasil. Essa Ecobeer e se Ecobeer,
naturalmente gostosa. Muito gostosa. Estamos de volta e aproveitar aqui para deixar o nosso contato para você, telespectador, que quiser nos mandar alguma sugestão, sua opinião sobre os últimos resultados do Rio Preto, do América, dos times da região, seleção brasileira, enfim, entre em contato conosco pelo contato@tvriopretonews.tv e também pelo nosso site Vamos repetir, repete aí que não deu tempo de eu anotar. Repete aí. contato@tvriopretonews.tv e pelo nosso site www.tvriopreto.tv. E vamos então agora passar os melhores momentos do Rio Preto. Rio Preto e Matonense, empate em 1-1. 1-1. Vamos ver. Classificado para a segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista com 2 rodadas de antecedência, o Rio Preto entrou em campo na última terça-feira contra a Matonense, disposto a se consolidar entre os 2 melhores times da competição. Tanto é que o técnico Betão Alcântara escalou força máxima para o jogo diante da equipe de Matão, que precisava da vitória para se manter no G8. Para ajudar um pouco mais, o duelo era no estádio Anísio Haddad, que estreava o seu placar eletrônico. Nos primeiros 45 minutos, Rio Preto e Matonense fizeram um jogo equilibrado, com chances para os 2 lados. O Jacaré quase abriu o placar nesse lance aí, que gerou muita reclamação por parte dos riopretenses, afinal, a bola entrou, né? Aos 27 minutos não teve jeito, Jonatas Obina recebeu lançamento longo, ganhou na corrida do marcador e bateu cruzado para fazer Rio Preto 1-0. A Matonense, no entanto, não acusou o golpe não, foi pra cima e conseguiu o empate aos 41 minutos com o atacante Eduardo de cabeça. Na segunda etapa, o Jacaré até chegou a flertar com o segundo gol, mas os visitantes não se entregaram, dificultaram o jogo e quase viraram o placar. Final, Rio Preto 1, Matonense também 1 e chuva de críticas à estratégia da equipe de Matão. Acho que o adversário jogar um pouco mais, né? O adversário não joga, todo mundo vem aqui e joga como os caras jogam aí, ó. Eles põem a bunda lá atrás, ficam lá dentro da área, dando chutão pelo quanto é lado, aí arrisca numa bola parada. É a dificuldade que a gente tem quando joga em casa. E nós temos que buscar alternativa para sair o resultado, né? Hoje foi difícil, eles nos últimos 25 minutos, eles com uma linha de 4 e outra linha de 4 na frente dessa primeira linha. Então nós não tínhamos alternativa por dentro, né? Não tinha nem como chutar de fora da área. Nós tentamos algumas jogadas pelo lado do campo, a bola atravessava na área. Nós tínhamos mais uma substituição, que seria a entrada do Bombinha, que é um jogador alto, né? Mas eu tinha que aguardar, porque o Éder sentiu num lance com 10, 15 minutos, então não podia arriscar a entrada de um mais atacante. E infelizmente não conseguimos fazer o segundo gol. Mas a luta foi intensa, os jogadores se dedicaram bastante para buscar o resultado. E agora é descansar aí que domingo tem mais. O Rio Preto encerra sua participação na primeira fase no próximo domingo contra o Comercial às 10 horas da manhã em Ribeirão Preto. Bom, na verdade é o seguinte, Aquela bola entrou, né? eu quero ver de novo o lance lá, mas eu tenho certeza que aquela bola bateu na travessão. Não, mas é absolutamente... A bola entrou. Tá muito claro. Ela volta, né? Ela volta, ela bateu lá e entrou bem. Não foi pouco não, foi bem. Então eu não sei quem que é, o Bandeira, também à noite ali é complicado, né? E o árbitro também, né? Não só o Bandeira, o árbitro também. O árbitro também, não sei onde é que ele estava ali, não olhei o posicionamento dele. Mas se o Godoy estivesse aqui, como vai estar segunda-feira aqui no nosso programa, com certeza ele já estaria, né? Tem cabimento, eu acho que foi muito claro, não teve. Coloca de novo, por favor, eu vou assistir novamente. Tá muito claro. Quando você tem assim a bola batendo em cima da risca e tal, tudo bem. Mas ela entrou bem ali, além da linha. A gente que estava na cabine, a gente pensou que tinha balançado a rede em cima, né? Assim, tanto que ela entrou pra dentro. Ficou perdido, cadê a bola? Tava ali atrás dele. O goleiro estava totalmente vendido. Né? Cadê? Bateu o árbitro ajudou a Matonense de certa maneira, né? Nesse gol, não dando alguns cartões, deixando o jogo, deixando o cai-cai deles funcionar. Enfim, mas tropeçou em casa, mas já está classificado também o Rio Preto. Agora tem que torcer contra a Sertãozinho Atibaia e ir lá em Ribeirão Preto e arrancar
pontos lá. Aí o Comercial também está precisando ganhar para fugir, Está né? em 10º, está no meio de tabela assim, mas está próximo ainda da zona de rebaixamento. Se vencer, enfrenta o Olímpia hoje lá em Olímpia. Se vencer, se livra do rebaixamento. Assim como o Olímpia, se vencer também se livra da ameaça de rebaixamento. Mas eu gostaria ainda de fazer um adendo sobre essa questão do Rio Preto. Ele ontem acabou empatando em casa, está com folga, é a vantagem de você ter vencido, de você ter trabalhado e vencido as partidas com mais tranquilidade, que te dá essa garantia hoje de poder jogar e poder empatar com a Matonense em casa. Não vamos dizer que é um resultado que a gente gostou, que o torcedor gostou, claro que não. O torcedor vai lá e gosta de ver o time ganhar. Ontem viu um empate e tomara, e aqui vai serve, né, de alerta até o Betão, o pessoal sabe, a diretoria, que o Rio Preto consiga evoluir um pouco mais e saiba perfeitamente que não pode muito brincar nesse campeonato. Agora, nessa outra fase que vai entrar, não pode se dar o luxo de empatar aqui em casa, não. É um outro campeonato. O momento permite relaxamento ainda. Sim. Está com folga. É isso que eu estou dizendo, o Rio Preto está com folga. Agora, que sirva de exemplo essa partida, dizendo que pode também não botar um salto alto, né? Olha aqui. Legal que eles estrearam um placar eletrônico ontem. Pela primeira vez a torcida viu o placar eletrônico funcionando, né? O Rio Preto ficou bem legal. O Rio Preto tem feito uma administração. Algumas aquisições legais, né? Bancos. O estádio, com camarote, com cadeiras, acabaram com ar-condicionado, com cadeiras. cadeiras. O Suélio, o presidente do nosso programa, e ele frisou bem isso. A mudança nos vestiários, a reforma. Ele falou, a gente tem que agradar quem joga e quem vem assistir, agradar o geral. Eu acho que os São Paulinos que forem hoje aí, né? Tem o jogo tem de jogo de São Paulo, hoje, né? São Linense e São Paulo. Os São Paulinos e os torcedores do Linense que forem ao Anísio Haddad hoje vão ficar bem satisfeitos também. Esperamos um jogo melhor que Palmeiras e Oeste, por exemplo. Oeste e Palmeiras. Você vai torcer para Linense ou para São Paulo? Eu? Não, eu prefiro não opinar, viu? Olha, não. São Paulo é o meu amigo ali, o Júnior, não é? Nosso colega que trabalha no Master. Né? Pode ser um fato, deixa só para ilustrar. Eu vou falar aqui, vamos aí. Só para ilustrar. O sujeito estava num trabalho, né? Um período noturno, com um golzinho parado, né? Estacionado, golzinho lá, suado, prestação, aquela coisa toda, 38 vezes, 40 vezes, sei lá. Quando sai para ir embora do trabalho, cadê o gol? Levaram o gol do rapaz. Não levaram o gol, não, levaram o carro mesmo. O carro, gol. Passou ontem, triste. Né? Cabisbaixo. Aí, de repente, falou, não, vou pegar uma moto aqui. Pegou o irmão e foi procurar o carro na cidade. Tinha perdido o carro. Se merece registro, gente. Se merece registro. E o que aconteceu? Aí foi num lugar e nada, andou um bairro João Paulo inteiro, nada, andou não sei onde, nada. Chegou no Santo Antônio e falou assim, tem um povo aí, uma molecada lá do tal de Nova Esperança que está furtando muito o carro. Dá uma olhadinha lá. Pega o irmão com a moto e vai lá atrás do carro. Chega lá numa determinada esquina. Tá lá o carro. Bom, até aí, tem mais, calma. Até aí tá tudo certo. Aí procura, o que nós fazemos agora? Não, vai lá e liga para a polícia. E procura o orelhão, liga para a polícia e vê o nome da rua para você ver. A polícia vir aqui para você pegar o carro. Aí ele procurou o orelhão, não tinha, não conseguiu ligar para a polícia, não sabia o nome da rua. Por sorte, ele estava com uma chave reserva. Ele roubou? Não, a chave reserva não, a chave dele, o irmão dele falou, o carro é seu, puta aí, vai embora. Ele roubou o próprio carro. Puta aí, vai embora. O que ele fez? Roubou o próprio carro. Pegou, abriu a chave, pegou o carro. Ou seja, a hora que o ladrão que furtou o carro dele acordou, foi lá pro guarda, me roubaram o carro que eu roubei. Ladrão que roubou ladrão. Mas não é o caso aí, porque ele foi vítima, ele não era uma vítima. Então, ele se vingou. Quer dizer, muita sorte, né? Deu uma sorte danada. Justiça, né? Foi lá, pegou o carro e furtou o carro do rapaz que tinha furtado o carro dele. Mas ótimo, merece um registro isso aí, porque é uma coisa assim, e é triste você perder um bem que você adquire com tanta dificuldade, com pagamento de parcela, etc. Vem um cidadão, um amigo do alheio aí, como dizia antigamente, e leva o seu carro embora.
e você fica assim. Mas está tudo bem resolvido, graças a Deus. Tive uma colega também de um grupo, do grupo lendário Zandaló, que furtaram o veículo dela. Ela mandou o carro dela arrumar, aí no mecânico, e daí furtaram o carro dela. O mecânico emprestou um Fusca para ela. Aí ela ficou com o Fusca. Aí ela foi num lugar aí, determinado lugar, furtaram o Fusca. O que está acontecendo? Furtando todo mundo furta. O que está acontecendo? Meu Deus do céu, atenção a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque está feia a questão de furto. Eu gostaria de ver os números, hein? Gostaria de ver números sobre furtos e roubos em Rio Preto. Eu acho que está evoluindo muito, né? Mas é isso, voltando ao Rio Preto, a questão da folga, né? Que proporcionou esse empate ontem, tem que servir como exemplo. Olha, vocês viram o que aconteceu. A partir de agora, nós precisamos buscar o resultado em Ribeirão, vamos buscar o resultado. Mas quando começar a próxima fase, começar no mesmo pique, no mesmo embalo que começou perdendo, depois evoluiu e não perdeu mais. Foi naquele embalo de vitória, 7 vitórias consecutivas. Então é isso que o Preto precisa fazer, se quiser, evidentemente, buscar aí a sua classificação e, consequentemente, o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem. Só uma curiosidade do jogo de ontem, o autor do gol da Matonense, o atacante Eduardo, ele jogou no Tanabi ano passado, ele ainda é vinculado ao Tanabi, 30% dos direitos econômicos é do Tanabi e o resto é da Gestifute. Gestifute é uma empresa do Jorge Mendes, o maior empresário de futebol do mundo, ou seja, ele é empresariado pelo Jorge Mendes. Essa Gestifute também tem participação do Deco e do Luizão, então ele é um jogador do Luizão, do Deco e do Jorge Mendes também, é muito legal, um jogador não é da nossa região, mas jogou na nossa região, fez gol ontem no Rio Preto. Bom, nós temos hoje a região se movimentando aqui também, vamos falar de São Paulo. São Paulo vem completo para jogar hoje? O Lugano não vem. Eu sei que o Lugano não vem. O Ganso joga. Já desembarcou aqui, o Ganso joga. Ganso joga. São Paulo também tem que estar. Como é que está São Paulo na classificação? Tem que estar. Ele não pode ficar ali. Bobeando. Porque a pontuação dele não é. Então, hoje como é que é? O pessoal pode comprar ingresso? Ainda tem. Estão à venda? Sim, Quais são os pontos, você se recorda? Na bilheteria mesmo, no dia de jogo, na bilheteria mesmo. Só não compra de cambista, né? Só não vai comprar, não vale comprar de cambista, que eles vão meter a faca em vocês. Então, vai na bilheteria e compra o seu ingresso. Eu me recordo que o Ferraz esteve aqui no ele falou outros Agromonte, Metabolic Sports... Sport Show, Metabolic Sports. E tem na bilheteriadigital.com também, se você quiser comprar pela internet. Mas na bilheteria é certeza, na bilheteria do Estádio Anísio Haddad é certeza que você pode comprar o seu ingresso para assistir São Paulo Elinense. São Paulo que não vem aqui faz 9 anos. São Paulo vem completo? Vem completo, só não vem o Lugano. Só não vem o Lugano assim dos principais jogadores, o Lugano não vem. E o Linense parece que tá numa evolução ou não? O Linense venceu o Palmeiras. Dentro do estádio do Palmeiras. Então. Bom, se bem que hoje em dia até o Água Santa está. Pelo amor de Deus. Mas. Você não quer dizer que você é palmeirense? Pelo jeito que você fez aí. Você tem uma queda. Eu tenho. Ela se revelou. Eu puxo pro Palmeiras um pouquinho. Mas, você se revelou agora. Mas futebol clube em primeiro lugar. Futebol clube em primeiro lugar. Então tá, hoje o convite para. Que hora começa o jogo? 7 horas. 7 horas, né? Só para dar um cardápio aqui dos times da região também jogam. O Mirassol joga em Taubaté, Série A2. O Mirassol tá bem, né? Tá bem, já classificou também, joga em Taubaté, que é o quarto colocado, só que joga bem desfigurado, né? Tem 5 titulares, está bem desfalcado. Votuporanguense recebe a Portuguesa também hoje às 3 horas da tarde. Monte Azul joga em casa também, precisa da vitória para não ser rebaixado hoje. Se perder, pode ser que seja rebaixado hoje para a Série A3. Monte Azul joga em casa. Barretos também joga em casa, recebe o Marília. Se vencer, entra no G8, volta ao G8. E Série A3 tem Catanduvense jogando em São José dos Campos, contra o São José dos Campos. Se vencer, se classifica, assim como o Rio Preto, que já está classificado, se classifica para a segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista. O Olímpia recebe o Comercial. Se vencer também, se livra da ameaça de rebaixamento. E tem Fernandópolis, que já foi rebaixado, entra em campo cumprindo tabela, se despede da sua torcida hoje em casa às 8h30 da noite. Deixa eu... com você. Bom, então, por hoje é isso. Falamos bastante aqui de seleção, da nossa região, e vamos continuar ligadinho no Rio Preto, no América, no Mirassol, no futebol de toda a nossa região. E passando aqui para vocês, telespectadores, os melhores momentos, lances e a situação de cada time nos campeonatos. E claro, futebol pelo Brasil inteiro. Amanhã, de novo. Amanhã estamos aqui de novo a partir da 1h da tarde. Obrigada. Abraço.